Eu costumo avisar, eu gravo as mensagens para pôr no canal, viu? Porque eu tenho que falar para fazer a divulgação do canal, BG Gospel CG. E esse canal tem fins lucrativos? Não, é só para pregar o evangelho. Tudo que sempre que eu tenho a oportunidade de gravar, eu gravo para... Obrigado, Nério. Eu gravo para colocar no canal, porque muitas pessoas a gente convida, mas não vem, né? Alguns porque não tem tempo, hoje a correria é muito grande, a gente até entende. Então, depois que nós descobrimos, né, João? João Carlos Oliveira, né, Carlos? Nós descobrimos esse meio de estar pregando também online, a gente tem gravado e colocado nas redes sociais. Então, tudo que estamos fazendo ou tentando fazer para honrar e glorificar o nosso Deus. E como eu falei, essa é a primeira noite dessa semana e eu quero contar com a presença de vocês aqui todas as noites. Se a palavra não falar com você hoje, não desanima não, vai falar durante a semana, tá bom? E o bom é que eu conheço a maior parte dos que estão aqui, mas não conheço todos, e mesmo que eu conheça, até os que eu conheço, eu não sei da sua vida. Então, de repente, vai falar algo para você aqui, você vai falar assim, alguém falou da minha vida para Gil, não falou não, viu? Então, o Espírito Santo, ele fala através de pessoas. Então, se porventura você for tocado por alguma palavra, receba, porque ela vem do céu. Amém? Eu quero convidar, antes eu quero saber, quem nos visita, que ainda não é adventista, que está nos dando a honra da sua presença aqui, faz assim, Júnior, tem mais uma mocinha ali, lá atrás tem mais 2 pessoas, 3, 4, 5, tem mais alguém? Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, essa casa é sua, porque todos vocês são filhos de Deus, e se somos filhos de Deus, e a casa é de Deus, a casa também é nossa, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 2. O tema do sermão não é segredo, porque o Tauan, ele merece uma peia. Eu gosto de pegar as pessoas de surpresa, mas ele inventou agora que é bonito, né? Para introduzir a mensagem, uma temática, né? Uma apresentação do tema. E é bom que vocês já sabem, né? Do que é que vai falar. E nós vamos tentar explicar mais, de uma forma mais abrangente, o que Tauan já introduziu aqui para vocês, ok? Abriram suas Bíblias, Lucas capítulo 2, e nós vamos, daqui a pouco eu falo, versículo 22, isso. Mas antes nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, vamos orar e pedir a presença do Espírito Santo, que eu sei que aqui ele se encontra. Mas mesmo o Espírito Santo estando aqui, acontece que às vezes você vem na igreja e você entra vazio e sai mais vazio ainda. Mas por quê? Eu não estou na igreja? Mas o que vai fazer a diferença é o propósito que ele trouxe aqui. É o motivo. Se você veio aqui para adorar o Senhor, você vai voltar preenchido. Se você veio aqui simplesmente para orar, olhar para as pessoas e depois sair comentando, essa mensagem não vai adiantar nada. Mas eu sei que ninguém veio aqui com o propósito de olhar para os outros, para o AB, ou procurar defeito no pregador. Não. Não procura defeito em mim não, porque senão você vai perder seu tempo anotando que é muito. Eu sou imperfeito. Eu sou fraco e sou falho. Então que Deus possa estar conosco agora e sempre. Feche os seus olhos e eleve seu pensamento a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador, nosso Deus soberano. Te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos permitiu. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu quero de uma forma especial te apresentar todos que aqui estão, todas as famílias aqui representadas. Que o Senhor as proteja, que o Senhor as guarde, que os cubra com o teu manto sagrado, Pai. Que o Divino Espírito Santo possa encontrar morada em seus corações. E que eles essa noite possam verdadeiramente sentir a tua presença através da tua palavra. Usa-me conforme o teu querer, porque eu sou um mísero pecador, tão falho quanto todos que estão aqui, mas que nesse momento o Senhor possa me usar como instrumento nas tuas mãos, para que o teu nome possa ser honrado, glorificado e exaltado entre os homens. Esteja conosco agora, Pai, e nos dá a honra da tua presença na pessoa do teu Santo Espírito. Nós suplicamos, nós te pedimos e te rogamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, essa temática, esse assunto de hoje, é um assunto que talvez as pessoas achem que não é tão assim, tão relevante, mas é. Aqui nós vamos falar sobre um pouco de libertação. Israel, o
povo de Deus, quando a gente fala Israel, nós estamos nos referindo ao povo que Deus separou como nação. Inclusive é engraçado, eu costumo ver algumas pessoas falar que as leis foi feita para o povo de Israel, né? Essa lei de guardar o sábado, só do sábado, viu? Foi feita para o povo de Israel. Mas aonde é que está a observância do sábado? Está na lei moral, nos 10 mandamentos? No meio, né? Então quer dizer que se foi só para o povo de Israel, não foi só o sábado. Nesse caso eu posso cultuar outros deuses, posso me prostrar diante deles, eu posso matar, eu posso roubar, eu posso ter várias mulheres, porque aquela lei era para o povo de Israel. Então quando a Bíblia fala o povo de Israel, cabe para nós hoje, porque hoje nós somos o Israel de Deus, amém? Nós somos o Israel de Deus. Então essas histórias que aconteceram lá no passado, elas têm que vir para o presente, para que nos preparemos para o futuro, ok? Israel vivia sobre um regime de opressão naquela época. Desde o ano 63 a.C., o povo de Israel vivia sob uma opressão miserável, sob o comando do domínio do general Pompeu, que naquela época Roma já estava dominando tudo, dominando toda a Palestina, e o povo de Deus viveu a maior parte de sua história, se você for pesquisar, na verdade, servir a Deus é difícil. Dos discípulos, só teve um que não morreu como mártir. Quem foi? João, pela misericórdia de Deus, mas mesmo assim, ele foi jogado num caldeirão de azeite fervendo. Mas todos os outros, Clay, tu acredita que eu não tinha te visto ainda, só olhando assim por cima, um homem tão grandão desse, um morenão lindo desse, eu não vi, fala sério. Tu tá bom? Amém. Louvado seja Deus. Então, às vezes eu fico olhando assim, poxa, todos os discípulos foram mortos, menos João, mas mesmo assim sofreu muito. O povo de Deus sofreu bastante no decorrer da história. Aí você se pergunta, mas por quê? Por que o povo de Deus sofreu tanto? Por que eles estavam sob o jugo de Roma? Por que eles estavam oprimidos? Por que eles almejavam a libertação? Por que eles estavam oprimidos? Por conta do pecado, por conta da desobediência. Você já percebeu que os infortúnios que vêm em nossas vidas, a maior parte, eu tenho dito que a maior parte, mas existe a fatalidade, porque às vezes o pecado não é seu, mas é de alguém que está perto de você. De repente você não bebe, não fuma, vai na BR, vem um alcoólatra de lá para cá e te mata. E o cara nem morre, nem quebra uma unha. Aí é uma fatalidade. Mas e por que Deus permitiu? Porque não morreu aquele energúmeno? Porque essa morte aqui para Deus é um cochilo, nós vamos falar sobre isso no meio da semana. Essa morte aqui não muda muita coisa. Vai doer no coração dos que ficam? Sim. Mas se você morrer em Cristo, meu irmão, amém. Está selado, não pode pecar mais. Né? E nem se decidir também. Então o povo de Deus, ele vivia oprimido naquela época. E aqueles mais tementes a Deus, porque sempre existiu um povo temente a Deus, mesmo em meio a tanta rebeldia, assim como hoje. Sempre existia, e eu creio que esse povo está aqui essa noite, parte desse povo, que teme a Deus, porque senão você estava em casa, você tinha ido para a rua comer pizza, lanchar, bater perna, namorar, ficar em casa assistindo Netflix, mas não, você saiu da sua casa e veio para aqui, é porque você teme a Deus, amém? Você não veio aqui só porque aceitou o convite de alguém, não, é porque o Espírito Santo te trouxe aqui essa noite. E naquela época nós tínhamos um personagem aqui que foi Falo aqui, que ele vivia a esperança de ver a remissão de Israel, a salvação, a solução. E nós vamos começar nossa leitura a partir do versículo 22, capítulo 2, versículo 22, que diz o seguinte: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Aqui falou deles, apresentação, purificação deles. Jesus precisava ser purificado? Não. Quando fala deles, aqui está falando a Maria e a José. Tá bom? Vamos continuar daqui a pouco, essa explicação. E apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao ser consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Vamos continuar no versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo,
e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e levou-o a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Vamos continuar. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. A todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Guarde isso aí. Todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Irmão Ceará, o senhor está bom? Amém, louvado seja Deus. Queridos, quem era Simeão? Aqui já diz um pouco. Não se sabe muito sobre ele, o que se fala está aqui. Porém, se você for para o comentário, diz que ele era uma pessoa idosa, um ancião. A Bíblia diz que o suficiente para nós entendermos que ele era um homem justo e piedoso. Também só alguém justo e piedoso, alguém com essas características, poderia estar sensível à voz do Espírito Santo e poderia ficar tão feliz ao ver o Messias. Você tem ideia de quantas crianças eram apresentadas no templo durante todos os dias? Centenas. E esse homem, no momento em que Maria chegou com José, depois, quando chegou a data permitida, quando ele bateu os olhos, o Espírito Santo lhe disse: é aquele. Só que tem um porém. Ele veio para libertar os oprimidos, ele veio para trazer salvação, ele foi motivo de contradição, foi e ainda é. A prova é que você vê um monte de cristão, mas que não imita Cristo. Contradição. Um monte de pessoas que praticam orgias, uniões que Deus não aprova, e diz que Cristo é amor. Ele é amor. Mas ele não compactua com o pecado. E por isso muitas pessoas têm feito do Salvador, de Jesus Cristo, uma contradição. E no caso de Simeão, a sua fala sobre Jesus mostra que ele aguardava e que Jesus traria a consolação de Israel. Na verdade, foi uma revelação divina. A leitura nos diz que o Espírito Santo estava sobre ele. E só dessa maneira ele poderia perceber no meio de tantas crianças a presença do Salvador. Mas se você analisar, Simeão, movido pelo Espírito Santo, falou palavras que foram se encaixando na história de Jesus. Mas com o passar do tempo, não só Simeão, mas todos aqueles que almejavam essa libertação, eles estavam com o foco errado. Jesus era o foco, mas com o objetivo errado. Essa questão da purificação, eu quero voltar nela um pouquinho para que muitas pessoas que nos visitam entendam. Era necessário, quando uma mulher ganhava neném, dava luz a uma criança, se fosse um menino, ela tinha que ficar reservada em purificação, reservada de entrar nos locais públicos, principalmente locais religiosos, tipo templo, 40 dias. Se fosse uma menina, era o dobro. Mulher exigente, né?
Até nisso. E nesse caso, Maria já havia completado aqui os 40 dias da sua purificação. E como eles eram de família de poder aquisitivo, eram pobres. Eles não podiam levar um cordeiro. Se você for lá em Levítico 12, era necessário que os pais apresentassem um cordeiro, um touro, né? E também o par de rolas. Só que só o par de rolas, os pombinhos, as pombinhas, rolinha que a gente matava no mato, né? Só lá apresentava uma oferta dessa aquele que era pobre de maré assim. Jesus, a oferta dele, uma dessas ofertas era oferecida em holocausto e sacrifício por Jesus. Por quê? E a outra em purificação da mãe. Porque, voltando lá no passado, no Êxodo, quando o povo de Israel foi liberto do Egito, das garras de Faraó, na última praga morreram o quê? Os primogênitos. Certo? Só dos egípcios. Dos hebreus não. Então, como recompensa, a misericórdia de Deus ter alcançado esse povo, todo filho homem, o primogênito, pertencia a Deus. Depois, quando Deus instituiu os levitas para poder trabalhar ao serviço do santuário, foi designado que eles deveriam pagar um valor. Alguns que podiam pagar em dinheiro, era o suficiente a 20 dias de um trabalhador. Aqueles que também não podiam entrar com oferta de um cordeiro ou um touro. Era como se você comprasse de volta do Senhor o seu primogênito, porque o primogênito pertencia a Deus. E por isso Deus separou só os levitas para fazer esse trabalho, porque senão todo primogênito teria que trabalhar para Deus, como Samuel. E existia o resgate, e o resgate era essa oferta, ou um cordeiro, ou dinheiro equivalente a 20 dias de trabalhador, 5 denários, ou quando a pessoa era muito pobre, no caso de Jesus, de Maria e José, um par de rolas. Incrível, né? Agora imagina aí, você está esperando o libertador da sua nação, do seu país. Alguém para tirar você do jugo de Roma. Alguém para poder tirar você do infortúnio. Porque essa libertação que Simeão estava procurando aqui, não era a libertação do pecado, não. Mesmo ele falando palavras tão bonitas. No seu coração, o desejo de ver era que Jesus, o Messias, quando viesse, tiraria o seu povo da opressão do inimigo. Nós, por exemplo, nós criamos expectativas e criaremos de que vai entrar um líder político que vai apaziguar a nação. Vai acontecer isso? Mas vocês votam, não votam? Vota, a maioria vota. Porque no fundo, você acha que vai melhorar. No fundo, lá no fundo do poço, você imagina que vai ser a solução do problema. E não vai. Pode ser Chico ou Francisco, não dá paixão ali. Dá jeito não. Mas lembrem de uma coisa, presta atenção. As suas escolhas vai fazer com que você desfrute do que merece. E esse povo estava sofrendo por conta de suas escolhas. Eles eram para ter reis? Eles eram para viver sob o comando de quem? Mas eles rejeitaram. Era teocracia. Mas eles pediram um rei. Eles pediram um rei que os liderasse, os conduzisse na guerra. E Deus atendeu o pedido deles. E como o homem é perfeito, ia dar errado. O homem é imperfeito, ia dar errado, e deu errado. Desde então, o povo de Deus começou a sofrer. Perseguições, humilhação, impostos absurdos. As pessoas trabalhavam só para pagar impostos para o rei, para bancar o luxo do rei. E quando aquele rei era tomado por um reino inimigo, aí é que a cobra fumava. Passavam fome, eram torturadas, as mulheres estupradas. Tomava as mulheres dos seus respectivos esposos, tomava as crianças ainda para abusá-las, matavam as pessoas sem pena. Você está pensando que eu estou com invenção aqui? Isso já aconteceu algumas décadas atrás em vários países, mas não é o tema da mensagem. Amados, Simeão e Ana, assim como muitos outros entendiam que a redenção vinha da parte de Deus,
mas também que seria através da participação do homem ou humana. Em partes eles também estavam certos. Muitos intérpretes das escrituras estavam totalmente errados. Todos eles desejavam um Messias que o libertasse da opressão romana. Porém, Cristo veio para os libertar, não da opressão de Roma, mas da opressão do pecado. Do pecado. Infelizmente, muitos outros intérpretes das escrituras criaram falsas expectativas. Eles não queriam entender que a opressão que aquele povo vivia não era nada mais, nada menos do que as consequências da sua escolha errada, ou da sua desobediência. Sabe por que às vezes os nossos filhos sofrem? Jovens, semana jovem, jovens adoradores, 10 anos, é isso? Ainda estou enxergando direitinho, também não enxergar desse tamanho. Deixa eu te falar uma coisa, sabe por que às vezes você vai chorar? Sabe por que às vezes você vai ficar triste? Porque os teus pais estão falando, olha, não namora com alguém fora da igreja, mas você é bonitinha, o cara lá bonito, barriga de tanquinho, né? Tipo o Gil da Barraca assim, no passado, bem longe, né? Aí você fala, mas ele é bonito, ele é lindo, mas os gostos dele vai te levar para caminho que não agradam a Deus. Mas eu estou apaixonada. Vá, minha filha, que você quebra a cara. Meu filho também, viu? Não é só minhas filhas, não. Eu tenho 2 e já está me esquentando a muleira. Eu já estou levando para as igrejas. Era para eu trazer para aqui hoje, tanta menina bonita aqui, para ver se o bicho se encanta numa crente, né? Porque só quer saber de olhar para as meninas do mundo. Está errado. Eu digo, meu filho, tu arruma essas meninas aí do mundo. Quando elas for para o forró, tu vai querer ir, eu não vou deixar. E quando fizer o reggae, tu vai para o reggae, tu não vai. Aí ela vai dizer que vai, tu vai dizer que não, tem briga. Então arruma uma serva do Senhor, filho. Porque crente não namora para ficar, não, é para casar. Por isso, não fique pegando uma e outra, não, porque dá errado, fica feio, para ela, para ele, para todos. Então, sim, o que acontece? Por que eu trouxe esse assunto aqui? Porque as orientações estão aqui, esteve aqui, sempre estará aqui. Mas nós sofremos porque fazemos escolhas erradas. Depois ficamos, cadê Deus? Aí fica infeliz com um filho no braço, quando dá sorte um só. Um filho no braço, o marido foi pro baba. E a mulher em casa balançando o guri, daqui a pouco mais um. Aí vive ali sobre a opressão do marido, que não pode trabalhar só para cuidar da criança. Aí fica olhando para uma roupa bonita só pela internet, porque não pode comprar, porque o miserável não dá. Ele segurou ela com 2, 3 filhos, e agora ficou oprimindo. Te promete o céu e te apresenta e entrega o inferno. Mas porque você não ouviu conselhos, principalmente os conselhos de Deus, aí quebra a cara. Foi por isso que o povo sofreu. Foi por isso que eles criaram expectativas falsas olhando para o homem, achando que era a solução. Não foi e nunca será. Agora o Filho do Homem, Jesus Cristo, era a solução. E Simeão estava ali no templo, ansioso, com expectativa para ver aquele que iria trazer a redenção, a salvação para Israel. Ele falou tudo que ia acontecer. A contradição, a sua alma seria transpassada, ou seja, a sua vida, na crucificação foi transpassado, Jesus foi humilhado, Maria sofreu ao ver o filho daquele jeito, tudo ele falou. Mas quando você vai estudar a história, você vê que tanto ele como Ana, todos aqueles, os discípulos, a própria Maria, criou a expectativa de que Jesus seria o libertador de Israel do poder de Roma, não do pecado. Sabia disso? Que a própria mãe, quando ela recebeu a mensagem do anjo, ela imaginava que seria o libertador, mas da opressão que o povo dela vivia. E talvez você ainda fica pensando assim, que tem jeito para esse mundo não? Não tem mesmo não. Mas você fala isso e continua no mundo. Você sabe que o barco está afundando, mas não pula dele. Pode pular sem medo de errar. O salva-vidas te segura é Cristo. Se você ficar, você vai afundar e vai morrer. Queridos,
Simeão e Ana verdadeiramente eram pessoas justas e piedosas. Eles eram sensíveis ao Espírito Santo, como eu já falei. Só pessoas sensíveis ao Espírito Santo poderiam estar há tanto tempo ali no templo, almejando o momento em que veria o Filho de Deus e que teria esse encontro. Só pessoas que têm o toque do Espírito Santo reconheceria aquela família extremamente pobre. Porque tem isso. Se fosse você que soubesse que em um momento ou outro, por aquelas portas do templo, aí entraria uma criança que seria o libertador da tua nação que vivia oprimida, você ia orar para a família mais pobre? Não. E por que eles olharam? Porque eles estavam sensíveis ao toque do Espírito Santo. Talvez é nessa noite que o Espírito Santo vai tocar no seu coração. Mas você precisa ouvir e crer. Não adianta ouvir e passar direto. Talvez é essa noite que vai ter salvação na tua família. Ah, como eu queria que meu filho tivesse tomado a decisão. Por que você não tomou primeiro? Por que você não toma? O exemplo começa por aquele que deseja. O melhor ensino é viver. Eu falei da igreja central, não foi assim. É porque assim, na verdade, eu lhe digo porque por experiência própria. Experiência própria. Quanto mais luxo, menos comunhão espiritual. Não era para ser assim, mas é. São os nossos irmãos e eu quero vê-los no céu, todos. Mas um grande erro do ser humano é olhar para a aparência. Isso é do ser humano, a natureza pecaminosa que está entranhada no ser humano é assim. Tu quer ver? Chega bem vestido no lugar, chega de terno, chega num carrão de luxo e tu vai ver como é a recepção. Agora chega montado numa jumenta mancando, não tem nem banco para tu sentar. Eu estou brincando. Não falei da igreja, eu falei no lugar, viu? A igreja de Deus é acolhedora, mas que é verdade é. O ser humano julga por aparência e por isso faz escolhas erradas. Isso me fez lembrar da história de um rei. Um rei que queria se casar. Ele soube que havia uma plebeia, uma jovem de classe baixa do seu reino, que era muito virtuosa, uma mulher virtuosa, sábia e linda, uma jovem donzela. Mas se ele falasse que queria casar com ela, era uma ordem, ela casava, era obrigado. Só que esse rei era um rei sensato. Ele disse: não, eu não quero uma mulher assim. Eu quero uma mulher que me ame. E não pelo meu status de rei. Não, eu quero uma mulher que me ame pelo que eu sou no meu interior. E ele ficou conjecturando como fazer para conquistar essa plebeia. E ele foi orientado: meu rei, se disfarce de camponês e fique por algum tempo morando no meio dos camponeses. E se aproxime da jovem e conquiste-a pelo amor. E veja, se verdadeiramente ela for a mulher virtuosa que diz ser, ela vai aceitar casar com o camponês pobre e sem nada para lhe oferecer. E assim ele fez. Ele se disfarçou, ela não conhecia o rei, se disfarçou de pobre, de camponês humilde, serviço braçal, e se aproximou dessa família, e aos poucos ele foi conhecendo a jovem, e aceitaram se casar. Mas para a surpresa da jovem, dias antes do casamento, ele disse: eu sou o rei. Ou seja, o que tem a ver isso? É de onde você menos espera que Deus te faz guerreiro, vencedor, te faz vitorioso e que vem a bênção. Talvez é nessa igreja, é numa igrejinha humilde, é num pequeno grupo, que o Espírito Santo vai falar no seu coração. Eu não estou dizendo que a igreja tem que fazer voto de pobreza, não. Eu estou falando que a igreja tem que olhar para o conteúdo. A igreja somos nós. Nós temos que olhar para o conteúdo das pessoas. Nós temos que procurar absorver o que tem de bom nessas pessoas. Não julgue logo de aparência. Senão você pode fazer pré-julgamento, machucar as pessoas, ou também você pode se exaltar, se empolgar e quebrar a cara. Por isso, estejam sensíveis ao toque do Espírito Santo. Queridos, por que
nós entendemos que a pessoa deve ser uma pessoa justa, uma pessoa feliz. O Salmo 1, que é muito conhecido, nos diz exatamente por que Simeão, aparentemente, e Ana tinham essa característica. Se você ler o Salmo 1, diz aqui claramente. Jovens, eu quero que você preste bem atenção nisso aqui, viu? Tá bom, jovens? Jovens de 0 a 100, ok? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha aqui, ó, como é que ele vive. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Viu qual é o segredo para ter uma vida justa, próspera e feliz? Viver na presença do Senhor. A Ana viveu. Se você veio aqui, ó, e chegando naquela hora dava graças a Deus e falava a respeito do menino, e a todos esperavam, perdão aqui, Ana, havia uma profetisa chamada Ana de Fanuel, tribo de Aser, avançada em dias, que vivera como seu marido 7 anos, tal, que viúva 84 anos, deixado, aqui isso, no 37, mas adorava noite e dia, em jejuns e oração. Mas tem que ser noite e dia? Ela sim. Mas se eu perguntar qual foi a última vez que você jejuou? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a tua leitura da Bíblia? Quem tem prioridade na sua vida? Dê prioridade a Deus e você vai ver o milagre acontecer. Não leia a Bíblia como está lendo um jornal, a matéria das redes sociais. Leia a Bíblia como verdadeiramente você está ouvindo Deus falar com você. Gente, eu já li 10 vezes, eu acho que mais, a Bíblia. E hoje, todos os dias que eu leio, me surpreendo com alguma palavra que eu deixei passar desapercebido. E eu digo, como eu não percebi isso? Está ouvindo, Carlos? Como eu não percebi isso? Isso aqui é interessante. Se você analisar, por exemplo, um detalhe aqui, ó. Presta atenção. Jesus, quando completou 40 dias, ali diz quando completou os dias. Como saber que foi 40 dias? Tem que ir para a história, lá em Levítico. Tinha que ser apresentado no templo, ou dedicado ao Senhor. Certo? Sabe quando ocorreu isso aqui? Antes da visita dos reis, dos 3 reis magos. Ah, para aí, não foi na noite que ele nasceu? Tem algum lugar na Bíblia que diz que foi na noite que ele nasceu? Não. Sabe por quê que o comentarista diz isso? Porque, primeiro, Jesus só poderia ser apresentado no templo, Maria só poderia ser purificada depois de 40 dias. Certo? Como é que eles iam ao templo, sendo que Herodes estava na captura dele? Não tinha como. Então só depois disso foi que os magos chegaram, visitaram a criança, falaram para a criança, ouviram a orientação do Espírito Santo, voltaram por outro caminho, não voltaram pelo mesmo, para não dar notícia para Herodes. Jesus foi levado pelos seus pais para onde? Para o Egito. Então como é que nós vamos saber isso? Indo para a história. Então tem muitas coisas que na palavra do Senhor vai te revelando pouco a pouco. Provérbios 4:18 diz que os caminhos do justo é como a luz da aurora. Vai clareando, clareando até se tornar dia perfeito. Ah, Gil, mas eu leio a Bíblia e não entendo. Pergunta. Pergunta. Para quem? Para quem você acha? Para o pastor? Para uma pessoa que estuda bem a Bíblia? Pergunte para mais de uma pessoa. Eu lhe garanto, quando você perguntar primeiro para o Espírito Santo, ele vai colocar a pessoa certa para explicar o que você não entende. Pode ter certeza. Isso eu não tenho dúvidas. Amados, talvez você fale, mas se eu não posso me assentar nas rodas dos escarnecedores, e como é que eu vou pregar o Evangelho? Eu tenho visto algumas igrejas dizendo que tem que evangelizar nas festas. Eu não concordo com isso. A festa é lugar de prazeres carnais. Dificilmente alguém vai ser tocado pelo Espírito Santo num lugar que tem álcool, que tem bebida, que tem droga, que tem euforia, que tem êxtase. Em tudo se falando êxtase, tanta balinha que é droga, como êxtase corporal. Não tem como. Não pode se misturar o óleo com a água, nem as luzes com as trevas. Você é luz, você pode ir a quem está em trevas, mas você não pode se envolver com as trevas. Então bem-aventurado é aquele que não se assenta no meio dos escarnecedores.
Você pode levar a palavra, mas se assentar é compactuar, é se envolver. Eu, por exemplo, hoje eu fico feliz, porque eu era um escarnecedor. Não era, Carlos? Veja como é as coisas. Eu estava no Jardim Araújo e vi aquele camarada em pé ali do canto. Eu digo, rapaz, eu conheço aquele cara, mas ele estava no celular, ele sair. Depois ele veio falar comigo. Parceiro de cachaça no bar de Careca. Aí por coincidência veio aqui hoje, dia 23, né, de julho, na igreja do Sacramento, e nunca imaginava de ver Junho aqui comigo, que tomava cachaça comigo também. E sabe o que eu vou te falar aqui agora, em nome de Jesus? Um dia eu vou te ver servindo ao Senhor. Um dia eu vou dizer, você vai me dizer assim, Gil, hoje eu sirvo ao Senhor. Gil, hoje eu estou na mesma carreira que você, no mesmo caminho, pregando o Evangelho. Sabe por quê? Porque de lá eu vim ser que não presta. Se prestasse eu estava, eu não sou besta. Eu tenho cara de besta, mas eu não sou besta. Se prestasse eu estava lá. E por eu ser sabido, ou melhor, sábio no Senhor, eu estou aqui hoje. Tem hora que tem os contratempos, dá vontade de sair, mas eu falo igual Pedro, e para onde, Senhor? Só o Senhor tem a palavra de vida e de verdade, de libertação. O nosso desejo tem que ser esse aqui, só que com o foco certo. Libertação sim, mas do pecado. Do pecado. Amados, nós precisamos entender que não podemos nos misturar no meio dos escarnecedores para ser corrompidos. Nós precisamos ir ao encontro deles para pregar o Evangelho. Lembre-se, Jesus andou no meio dos pecadores, mas eles não mudaram. Pelo contrário, eles foram mudados por ele. Jesus comeu na casa de Zaqueu, Zaqueu foi transformado, Jesus foi honrado. Maria Madalena foi liberta da condenação do pecado, Jesus foi exaltado por conceder o perdão a uma pecadora arrependida. Se a maneira como você está vivendo, se a maneira como você trata as pessoas não está honrando a Cristo, jovem, reveja o conceito do que é ser cristão. Se até as brincadeiras que você faz e participa não está honrando a Cristo, não está apresentando Cristo, reveja o conceito do que é ser cristão. Você não pode perder a oportunidade de orar com essas pessoas, não para se aparecer, viu? Está ouvindo, Betinho? Tu é parecido? Não para... Estou brincando, eu falo assim porque eu gosto dele. Imagina se não gostasse. Não perca a oportunidade de orar com alguém. Eu tenho adotado isso. Não estou falando para me exaltar, é para vocês copiar. Se entrar lá no escritório, 2, 3 palavrinhas, deu a oportunidade de dizer, pá, vamos orar. Vamos orar. E tem dado certo. As pessoas saem preenchidas. E eu fico preenchido. Porque quando você vê no olhar da pessoa uma gratidão sincera de que ela precisava ouvir aquela oração, você se sente útil. Você fala, Senhor, parece que está dando certo, parece que está valendo a pena. E eu fico feliz quando eu sei que tem um irmão que está ativo, que está na obra, que está orando pelas pessoas, que está visitando os doentes, que está exaltando aqui o Senhor, que está indo para a igreja não pela parede, não pela arrumação da igreja, mas sim pelo conteúdo da igreja. É por isso que eu comentei que muitas pessoas vão por aparência. Bem verdade que às vezes você mora aqui e congrega lá no São Luís, mas isso não é por conta da igreja, que a igreja de lá é tão... mas é porque às vezes você se identifica mais com algumas pessoas, aí é diferente, mas hoje não, se não for uma igrejona bonita, com tudo, chique, não vale. Cuidado, tudo que tem aqui vai ser queimado, tudo que você almeja ter, tudo que você está negligenciando, ou melhor, tudo aquilo que você está negligenciando para ter, você está negligenciando a comunhão com Cristo, a ida na igreja, o evangelismo, você está negligenciando muita coisa porque você não tem tempo. Mas fique sabendo que tudo que você está conseguindo aqui vai fugir das suas mãos, vai ser queimado. E cuidado, para que você também não seja queimado junto com aquilo que está te segurando no mundo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Eu aqui nessa igreja, olha o que eu vou falar aqui. Algum tempo atrás eu fiz uma semana de oração jovem aqui. E aqui veio algumas pessoas à frente. E tinha um jovem que veio e aceitou Jesus aqui.
Eu orei por ele e com ele. E eu creio que ele tomou estudo. Eu soube que a mãe dele se batizou. Eu acho que ele não se batizou. Sabe onde ele está hoje? No presídio. Por quê? Porque ele teve o conhecimento da verdade, mas preferiu viver a mentira. Acusado de ter matado o rapaz ali no calçadinho. Eu estou mentindo? Se ele tivesse aceitado Jesus naquele dia, em verdade e espírito, quantos colegas do crime ele não teria tirado? Na vida, ou você serve a Deus ou Satanás, não tem terceira opção. Mas eu sirvo. Quem define se você serve a Deus não é o que você fala, é a maneira que você vive. A palavra do Senhor diz claramente: se tu me amas, guarda os meus mandamentos. Servir a Deus não é do seu jeito, não é na igreja que lhe atrai, é naquela que prega a verdade. Ah, mas os crentes pregam a verdade, mas não vive. Se for para você viver uma mentira, também não venha não, fique lá. Porque a salvação é individual. Venha para fazer diferente, para ser diferente. Olhando para quem? Para Cristo. Muitos vêm para a igreja, Júnior, e não fica, porque não toma decisão por Cristo, igual eu fiz a primeira vez. Eu tomei a decisão porque eu queria mudar de vida, realmente. Mas eu comecei a olhar para os crentes. E tem crente metida besta, tem crente veaco, tem crente preguiçoso, tem pastor folgado. E de tanto eu olhar para o joio, eu virei o quê? Joio. Porque você é o meio que você vive. E você se identifica para quanto mais você olha para algum lugar, você se identifica com ele. Se você vem para a igreja para olhar só para o fofoqueiro, você se torna um fofoqueiro. Cuida do teu copo com água e vai seguir a tua vida. Almeja o dia da redenção. E o dia de redenção é hoje. O dia de redenção é hoje. Sabe por quê? Porque você está aqui hoje. Se eu pudesse te garantir o dia de amanhã, eu ia falar: Júnior, deixa para amanhã. Amanhã tu toma a decisão. Pensa que foi fácil? Largar a escola, o cigarro cauto? Foi difícil. Fechar o comércio dia de sábado? E o ser humano, você vê quem é a gente quando dói no bolso. Quando dói no bolso é que neguinho sabe quem é. Qual é o lado certo da moeda? Foi difícil, mas não foi impossível. E até aqui o Senhor tem me sustentado. E para a honra e glória do Senhor, eu tenho acertado mais e errado menos. Amém? Eu quero encerrar essa mensagem de hoje falando de oportunidades. Oportunidades. Um certo homem, ele vivia reclamando da vida. Ele temia Deus, mas ele reclamava de tudo. E ele foi para a beira do mar, e ele disse que ia tirar a sua vida, porque nada dava certo na vida dele. E ele começa pegando umas pedrinhas assim, o dia estava amanhecendo, mas estava um pouco escuro, estava na aurora do dia. E ele começa jogando aquelas pedrinhas que ele via ali, e lamentando da vida. Cada pedrinha que ele jogava na água, nas ondas, ele falava de um infortúnio da sua vida. Ele não enxergava mais solução para a sua vida, era só tirar a própria vida. E o dia vai clareando, clareando. Quando ele olha para aquelas pedrinhas que ele estava jogando na água, ele já tinha jogado 99% das pedrinhas. Ele coloca no brilho do sol e percebe que era diamantes. Ele estava tão focado na sua vida de infortúnio, que ele não estava vendo que ele estava jogando pedras preciosas ao oceano. É uma história meio estranha, né? Você pode ter encontrado o diamante hoje, através dessa mensagem. Talvez a solução do seu problema, para hoje, para amanhã e para depois, está aqui. Não em mim, mas no Senhor Jesus. Por isso eu te digo, não perca a oportunidade. Para de reclamar. Levanta, erga a cabeça. Está respirando? Sofreu, mas não morreu? Dá a volta por cima.
Se você sofreu e não te matou, amém. É bom que te ensinou. Não chore mais o leite derramado. Permita que o Espírito Santo escreva uma nova história da sua vida. Cuidado com o que você está almejando. Só o bonito, só o belo. A essência não está na aparência. Você tem muitos amigos hoje que talvez vai dizer: por que você vai ser crente e você é uma pessoa direita, trabalhadora, você não rouba, não mata, não adultera? Você não precisa disso não, rapaz, só para dar dinheiro a pastor? Para que isso? Isso é coisa de gente fraco. Eu já ouvi isso. Você acha que Deus precisa de você? Acha que Deus precisa de mim ou precisa de mim? Não. Somos nós que precisamos dele. Cadê os meus amigos? Que me batia no ombro e dizia: meu amigo, candidato a vereador, sai candidato que eu voto em você. Meu prefeito. Enquanto tinha cerveja no copo, tira-gosto na mesa, eu estava rodeado de amigos. Não todos, muitos. Estou errado? Tinha muitos, não era, Júnior? Eu nunca sentava no bar de Careca para não ter, ou em outro lugar, para não ter 4, 5 ao meu redor. Bem verdade que a maioria não era por interesse. Mas aqueles amigos de porta de bar, a maioria não são teus amigos. Quer saber? Fica doente. Fica inválido. Deixa de oferecer algo para eles. O mais amigo vai te visitar 1 ou 2 vezes, olha lá 3. Talvez você tenha desprezado quem mais importa na sua vida. Você tem dado menos atenção, que é esposa e filhos. E quando você se vê numa situação, Chico sabe do que eu estou dizendo, Francisco, ele sabe o que eu estou dizendo. Se ele não tivesse família. Então não perca a oportunidade de tratar bem as pessoas. Não julgue as pessoas por aparência. Não se deixe iludir pelo mundo, o atrativo do mundo, o atrativo pecaminoso, a bebida, o álcool, a moda, a ostentação. Não se sinta inferior porque você não tem. O que mais importante você tem é Deus como teu Criador. E Ele veio para te dar oportunidade de vida e vida eterna. Ele veio, foi e disse que voltaria. E quando Ele vai voltar? Eu não sei. Pode ser hoje, pode ser amanhã, e pode ser que Ele não volte agora, mas você vá para o pó da terra antes dele voltar. E depois que descer ao pó, já foi. Ou você está selado com Cristo, ou com o inimigo de Cristo, Satanás. Por isso eu quero convidar você, que nos visita essa noite, a vir aqui na frente. Eu quero orar para que um dia você se permita ser alcançado pelo Espírito Santo. Não tenha vergonha não, porque se eu falasse que você ganhou um carro, você vinha. Em nome de Jesus, vem aqui, eu quero orar para que um dia você tome a sua decisão. Amém, Júnior, que Deus te abençoe. Pode ficar aqui. Tem mais alguém que quer se juntar a Júnior para participar dessa oração? Não diga: daqui eu escuto, não. A fé vem pelo ouvir e a transformação pela decisão. Só se sobe uma escada pisando no primeiro degrau. Só se vai à frente caminhando. Dá um passo, vem aqui em nome de Jesus, eu quero orar por sua decisão. Você vai orar hoje em sua casa e vai dizer: Senhor, eu fui lá à frente por educação, mas eu quero que o Senhor me transforme, eu quero me apaixonar por Ti, Senhor. Eu quero fazer parte dessa obra, eu quero estar na Canaã Celestial. Pode vir, minha irmã. Se preocupe não, aqui não tem negócio de forçar ninguém a jogar no tanque não, viu? Pode ficar em paz, pode ficar aqui, pode ficar de frente para lá. Isso. Como é seu nome? Arlinda. É? Pronto, eu vou orar por Dona Arlinda. Tem mais alguém? Se não tem, eu vou orar por eles e orar por vocês. Amém? Tem mais uma irmã? Louvado seja Deus. Mais outro jovem bonito? Amém. Viu como é bom? Um encoraja o outro. Louvado seja Deus. Eu quero pedir que todos fechem os olhos, que os nossos irmãos, a partir de hoje, comecem a orar também por essas pessoas que aqui se encontram. Santo Deus, nosso Pai Criador, nosso Deus soberano, nós te agradecemos por esses momentos no qual nós nos preenchemos da Tua Palavra. Muito obrigado porque nós temos certeza de que o Teu Santo Espírito falou e está falando aos nossos corações. Eis aqui os Teus filhos, as Tuas filhas. Eu quero apresentar cada um deles nas Tuas mãos.
E te pedir que o Senhor coloque anjos ao redor de cada um deles e de seus familiares. E que ao sair daqui, eles saiam daqui, mas não da tua presença. E que amanhã eles possam retornar à tua casa, para se preencher mais um pouco da tua palavra. Entra com transformação na vida dos teus filhos e das tuas filhas. Que o Divino Espírito Santo possa ser o Senhor de suas vidas. E que eles possam entender que tudo lá fora, tudo que encanta os nossos olhos, que nos seduz, mas que não te agrada, o fim é morte, é doença, é decepção e por fim destruição. Tende misericórdia de nossas vidas, perdoa os nossos pecados e nos ajuda, Senhor Deus, a acertar mais. Sabemos que de nós mesmos isso é impossível, mas confiamos nos méritos do Teu Filho Jesus Cristo, e é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que suplicamos a Tua presença na vida dos Teus filhos. Que eles possam entender que se estão vivos ainda, se o Senhor operou vários milagres e livramentos em suas vidas até agora, não é por um acaso, é porque o Senhor quer escrever uma nova história para eles. Que eles se permitam ser alcançados por Ti. Que o Divino Espírito Santo opere milagres em seus corações. Abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos. Nos dá uma noite na Tua presença e uma semana de paz. Que o Senhor nos permita estar de volta aqui amanhã, para mais uma vez glorificar e exaltar o Teu santo nome. Nós Te agradecemos e Te pedimos, e cremos que receberemos, porque Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe. Podem sentar. Eu estarei à porta.